Muito bem, amigos, graças a Deus estamos de volta nesta força, nesta fé. Hoje, sexta-feira, dia 2 de junho. Que o Espírito Santo Divino te abençoe e possa fazer de você mesmo que está aí me vendo agora, que Deus possa fazer de você uma pessoa feliz, uma pessoa vitoriosa, que tenha paz, que tenha saúde, Que Deus possa fazer na sua vida a obra dele completa. Eu acredito que esta é a vontade de Deus. Ele quer, a obra que ele deu início na sua vida, ele quer completar. Gente, eu estava meditando aqui, após orarmos aqui no monte, estamos já de saída. Eu estava lendo aqui a 1 Samuel 16, quando Deus mandou Samuel ir lá na casa de Jessé, na casa de Davi. E quando ele chegou lá na casa de Davi, um dos irmãos de Davi, chamado Eliabe, como está escrito aqui, 1 Samuel 16, versículo 6. Sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o teu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Coisa linda, né, gente? Olha, esse Deus maravilhoso, Criador dos céus e da terra, Ele é tremendo. Ele é tremendo, O profeta Samuel, quando viu Eliabe, que era o mais bonito dentre os irmãos de Davi, o mais alto, Ele disse assim: não, com certeza é esse aí. Aqui está perante o Senhor o teu ungido. E Deus falou para Samuel: Samuel, não atente para a sua aparência, não olhe a aparência. Você vê como é as coisas, gente? Até as autoridades espirituais, até nisso tem que vigiar, Você já imaginou se as escolhas fossem feitas pela aparência? Por falar bonito, pelo cabelo, pelos olhos, pela inteligência, por pregar bonito, Porque tem gente que ela fala muito bem, Tem gente que ela é eloquente, Ela tem poder de convencimento. Ela tem poder de convencer, dada, pelo próprio Espírito Santo. Porque o homem não é nada. Mas muitas das vezes é isso que atrapalha muito, o crescimento do evangelho em todo mundo. É por causa disso. Porque as escolhas muitas das vezes são feitas até pela liderança mesmo das igrejas. As escolhas são feitas pela altura que o pregador tem, pela beleza que ele tem, pelo cabelo que ele tem, pela sabedoria que ele tem, pela humildade que tem com a liderança.
porque é muito fácil ser humilde com a liderança, né? Porque se não for humilde com a liderança, ele sabe que ele vai sofrer, então é humilde com a liderança, mas não é humilde entre aqueles que estão no seu nível, né, espiritual, com seus irmãos na fé, com seus companheiros da fé. O que adianta ser humilde com as autoridades, né? Mas você não é humilde com os seus irmãos na fé, né? Com aqueles que aparentemente são pequenos. O que adianta? Que humildade é essa? Isso não é humildade. Isso aí é falsidade, não é humildade. Humildade é uma coisa muito diferente, né? Muito diferente. Então, quando Samuel viu o irmão de Davi, Eliabe, falou, não, é esse aí, com certeza é esse. Pelo que eu estou vendo, é esse daí, é Eliabe, que vai ser o rei. Deus disse, não fique olhando para a aparência, nem para a altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem, né? O homem, Deus disse para Samuel, o homem vê o exterior, a aparência, né? Mas Deus vê o coração. Olha, isso é muito forte, gente. Isso é muito tremendo, né? Deus é maravilhoso. Passaram-se os 7 irmãos de Davi e Deus falou para Samuel, não é nenhum desses aí. Aí ele perguntou, né, para Jessé, acabaram-se os seus filhos? Não, tem o caçula. Ele está lá no pasto, lá cuidando das ovelhas. E o Samuel falou, tá bom, então a gente vai esperar ele chegar. Só vai servir a mesa depois que ele chegar. E quando Davi chegou, cheio de carrapicho, cheio de todo sujo, suado. E aí Deus disse, é esse daí que eu quero. O caçula, o menor, aquele que ninguém dava nada por ele, era o escolhido de Deus. Era o homem segundo o coração de Deus. Você que está me assistindo agora, é você mesmo que está aí. Deus te escolheu. Eu tenho certeza que Deus te escolheu. Mesmo com todas as falhas que você tem, defeitos que você tem, alguma coisa boa Deus viu em você para te escolher. Não se preocupe com os homens. O que os homens vão pensar de você. Não se preocupe. Não se preocupe. A gente vê tantos casos, né, gente, dentro da igreja. Eu já vi pessoas, mulheres, né, jovens, mulheres, irem para a igreja até com roupas que ela ia porque não tinha outra para usar. E ser condenada, né, pelos irmãos na fé. A pessoa está indo daquele jeito porque ela não tem outra roupa melhor. E aí ela é criticada, ela é condenada, atiram pedra nela. Então a gente sabe que cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Só Deus pode julgar. Infelizmente, vivemos num mundo que olha muito para a aparência, né? Olha muito o modo de vestir, o modo de andar, olha tudo. O ser humano olha tudo, né? Não tem jeito de não cair na língua do ser humano. O ser humano tem uma tendência a ser fofoqueiro, a falar da vida dos outros, infelizmente, né? Somente aqueles que são nascidos de Deus é que são guiados por Deus. Infelizmente, o que a gente vê
É muita gente nascida do homem, né? Nascida da carne, nascida de uma amizade, né? Nascida de um tratamento bom, né? Ser bem tratado, lógico, né? A gente tem que ser bem tratado. Mas quando a gente precisa ser repreendido, ser chamado a atenção, ser exortado, Deus tem que usar alguém para nos exortar, para nos repreender. Então Deus escolheu Davi. Tá vendo só como é que Deus é? Ele não vê como vê o homem, né? O homem vê muita aparência, o exterior. Mas Deus vê o coração, a humildade do coração. Seja simples, seja humilde. Reconheça que ninguém é nada. Ninguém é nada. Deus é tudo. Deus é tudo. Eu fico às vezes assistindo assim, a gente assiste, né? Outros pregadores. Tem pregador que faz questão de mostrar que ele arrebenta, né? Porque quando termina o culto, muita gente elogia, muita gente fala, isso que é palavra, aí a pessoa vai, né, se exaltando, né? O orgulho vai entrando, daqui a pouco toma conta. Gente que só sabe criticar outros pregadores, outros cantores, só faz julgar e criticar todo mundo. Tem tantos meios da gente pregar a palavra de Deus, né? Simplesmente deixar o Espírito Santo falar. O Espírito Santo, ele fala. O Espírito Santo agora está falando com você. Deus não vê como vê o homem. Não se iluda com gritaria. Não se iluda quando o homem começa a aparecer muito. Ele esconde e está sempre ofuscando a glória do Senhor. Quem tem que aparecer é o Senhor. Eu vejo também pregadores tão simples, mas que Deus fala muito forte através dele. E a gente vê só Deus aparecendo. Coisa linda, né? Tem mensagem divina que Deus aparece, Deus é glorificado. Mas tem pregações que quem é glorificado é o homem, né? Todo mundo fala do homem, né? Que pregação, que palavra, né? E muitas das vezes o homem não está preparado, né, para tantos elogios. Eu confesso a vocês que quando eu recebo muito elogio, eu coloco meu rosto no pó e arranco o mal logo pela raiz. Que a pior desgraça na vida de um servo de Deus, de uma serva de Deus, é o orgulho, né? Ele aparecer mais do que Deus. Não se iluda com gritaria. Para Deus falar com você, não precisa gritar. Não precisa o pregador estar rodando. O pregador está fazendo um monte de coisa para ele aparecer. Quando o pregador começa a aparecer muito, vigia, viu? Quem tem que aparecer é Deus. A glória é de Deus. E ele não vê como vê o homem. O homem vê muito o exterior, mas o Senhor vê o coração. Medite nisso. Meu Deus, eu abençoo todos que estão orando comigo neste momento, nessa sexta-feira, à tarde, ao pôr do sol. Pai, tem misericórdia do seu povo, da tua igreja. Senhor, guarda os teus escolhidos. Não deixa que ninguém se apegue ao homem, se apegue a pastor, ou seja lá quem for. Conscientiza a tua igreja, Senhor. Conscientiza os teus escolhidos, que temos que nos apegar somente ao Senhor, mas a ninguém. Somente ao Senhor. A glória é toda para o Senhor. Quem tem que aparecer no culto é o Senhor. Senhor Jesus, toma todos em tuas mãos, abençoe esta água, santifica, consagra. Quando essa amiga e esse amigo beberem desta água, receba o teu milagre.
e o nome do Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Que o Espírito Santo te abençoe. Tenha um excelente final de semana. Tá? Deus te abençoe. Se inscreva no canal. Compartilhe essa mensagem nos seus grupos, né? De família, grupo de igreja, grupo das redes sociais. Compartilhe. E junto vamos edificar a igreja do nosso Senhor Jesus, tá bom? Que Deus abençoe. Deixe o seu joinha assim que você terminar de ouvir essa mensagem. Forte abraço.